Sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores, a mais um programa Palavra da Cruz aqui na Constante TV. E quero desejar a você feliz ano novo, 1º de janeiro. E nós estamos aqui mais esta noite para compartilharmos e aprendermos um pouco mais da Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, 2025 chegou. E como será que nós procederemos ao longo desse ano? Será que seremos governados pela carne ou seremos governados pelo Espírito? Ao longo dessa semana, estamos verificando a exposição bíblica de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, onde o apóstolo Paulo estará nos descrevendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E na última análise, a gente pôde verificar os versículos 18, 19 e versículo 20. E agora nós daremos continuidade ao versículo 20 e o versículo 21, onde realizaremos esta exposição, mais uma vez, das Escrituras de nosso Deus. É um privilégio estar com você aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, curta e compartilhe essas mensagens tão preciosas aqui na Constante TV. Depois do Palavra da Cruz, teremos a continuidade da grade da Constante TV. Então fique, não perca. Então no versículo 20, Paulo dá continuidade sobre a descrição das obras da carne, dizendo: idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, na última exposição nós tivemos a oportunidade de verificar de uma forma mais detalhada sobre a imoralidade, impureza e indecência. Nós verificamos que Paulo cita outros aspectos importantes das obras da carne, descrevendo cada uma delas, e nós poderíamos destrinchar uma por uma para nós sabermos da onde procede cada uma delas e verificar também a forma como nós devemos combatê-las mediante o Espírito de Deus. Porém, eu quero deixar para vocês aqui que Paulo, ao longo das suas cartas, ele vai descrever para o povo de Deus diversas formas e diversas maneiras para não cairmos nesses pecados, para que não caiamos em nenhum desses pecados. Então, você meditando nas Escrituras, você analisando os textos bíblicos, você vai saber exatamente como deve proceder mediante as situações. Como nós verificamos no caso da imoralidade, impureza e indecência. Nós verificamos que nós devemos fugir da imoralidade. Não devemos mencionar e sequer falar sobre impureza ou qualquer tipo de cobiça. E a vontade do Senhor para nós, para mim e para você, é que nos santifiquemos diante dele para que possamos honrar e glorificar a Deus todos os dias. Então, meu irmão, medite nas Escrituras, medite na Palavra de Deus. Aproveite 1º de janeiro, comece sua leitura bíblica, comece a sua devocional, que você possa estar estudando os textos, que você possa estar compreendendo a vontade de Deus para a sua vida, que você também possa estar orando ao Senhor, clamando a Ele, pedindo entendimento, sabedoria e discernimento, para que você compreenda exatamente aquilo que a palavra quer falar ao seu coração. Então, meus irmãos, nós verificamos, ou você é governado pela carne, ou você é governado pelo Espírito. Para você nunca satisfazer os desejos da carne, você deve andar, você deve proceder segundo os caminhos do Espírito. Você deve proceder segundo o Espírito de Deus. E você faz isso meditando as Escrituras e guardando essas palavras no seu coração e pondo-as em prática. Meus irmãos, um dos grandes males que nós temos no cristianismo é a chamada fé teórica e a fé prática. Nós sabemos muito, nós temos muito conhecimento na nossa mente. Nós sabemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Essa é a fé teórica. Mas, no momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, nós verificamos que temos uma fé teórica tão grande, mas uma fé prática tão pequena. Que esse novo ano você possa, meus irmãos,
colocar em prática tudo aquilo que você aprende das Escrituras, tudo aquilo que você medita, tudo aquilo que você analisa, você possa estar guardando no seu coração e aplicando para você viver uma vida em que você está andando pelo Espírito, procedendo segundo o Espírito e vivendo uma vida que santifica, honra e glorifica a Deus. Então, meus irmãos, ele vai nos dizer aqui que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Então, aqueles homens, aquelas mulheres que realizam a prática desses pecados deliberadamente, de propósito, propositalmente, eles não herdarão o reino de Deus. Mas se você realmente é guiado, é conduzido pelo Espírito Santo, você não irá praticar essas obras. Você será guiado, você será conduzido pelo Espírito Santo. Aquilo que é selado dentro do seu coração, onde não é pelo seu poder, não é pela sua própria força que você consegue vencer os pecados, vencer o mal. É somente pelo poder de Cristo Jesus, é somente pelo poder do Espírito Santo que você caminha em triunfo, rumo ao alvo, em linha reta, em direção dos caminhos do Senhor, meus irmãos. Agora, depois de Paulo nos evidenciar as obras da carne, agora Paulo vai evidenciar o fruto do Espírito. Perceba que é extremamente comum na literatura antiga, seja ela judaica ou não judaica, essa lista de comparações entre uma lista de vícios e uma lista de virtudes. E Paulo vai usar aqui esse mesmo recurso. Ele está nos dizendo aqui sobre as obras da carne, nos escreveu sobre os elementos que compõem essas obras. Mas agora, em contraponto, em oposição, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, o que compõe o fruto do Espírito. Isso era muito observado na literatura antiga, seja ela judaica ou não judaica. E aqui Paulo, ele vai nos dizer sobre uma vida que é governada segundo os padrões humanos, ou seja, que depende do esforço dos recursos humanos infinitos, em contraponto a uma vida governada pelo Espírito, que é uma vida que depende apenas do Senhor e dos recursos que são abundantes e infinitos. Então perceba, meus irmãos, uma vida governada pela carne, uma vida governada por si própria, uma vida egoísta, é uma vida governada pelo seu próprio esforço e pelos recursos humanos que são finitos. Agora, uma vida guiada pelo Espírito de Deus é uma vida governada por Deus, com seus recursos abundantes e infinitos. Perceba a diferença, meus irmãos. Quando os nossos recursos esgotam, o Senhor está à disposição com seus recursos infinitos. Ele é a primeira pessoa na qual nós devemos recorrer em qualquer situação da nossa vida, meus irmãos. É o próprio Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. Ele é um ser pessoal, é um ser que nos ama, é um ser que quer cuidar de nós, quer nos capacitar, quer estar conosco. Então, meus irmãos, Paulo ele vai dar prosseguimento agora no versículo 22, nos falando sobre o fruto do Espírito. Diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Eu quero destacar com você brevemente cada um desses aspectos que nós acabamos de ler. Amor. Amor aqui, meus irmãos, envolve uma série de fatores. Nós, como filhos de Deus, como povo santo, sendo chamados para sermos santos e irrepreensíveis, precisamos exercer o amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 nos diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O exemplo máximo que existe na nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que exerceu o amor em sua plenitude. Então, você na posição de filho, exerça o amor, honrando seu pai e sua mãe, porque eles são as suas autoridades máximas constituídas aqui na terra. Você, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Ame ela de todo o seu coração, a ponto de você estar disposto a entregar a sua própria vida, meus irmãos. Esposa, ame o seu marido, seja uma auxiliadora idônea. Você deve, meus irmãos,
realizar isso, porque o amor lhe procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, meus irmãos. Que nós, eu e você, possamos amar os nossos inimigos. Quando aqueles que nos querem mal faz o mal na nossa vida, nós devemos retribuir com bem. É dessa forma que a Bíblia nos orienta. E não somente isso, nós também devemos orar por ele. Orar para que a graça do Senhor Jesus Cristo, que um dia nos alcançou, alcance também os seus corações. Meus irmãos, é dessa forma que nós devemos proceder. Esse é o amor. É o amor. A alegria. Com Jesus Cristo nós vivemos uma vida de alegria. É comum nós observarmos, principalmente com pessoas com a idade um pouco mais avançada, que já trilharam o caminho da experiência, que parecem ao final da sua vida tão tristes, tão abatidas, porque inevitavelmente o fim está próximo. Morreremos. Porém, uma vida com Jesus Cristo, uma vida sendo conduzida pelo Filho de Deus, nós temos segurança, nós temos a paz. Porque no momento que nós iremos morrer, que nós morremos, meus irmãos, nós temos a segurança da vida eterna. Nós temos isso assegurado, porque o Senhor Jesus pagou o preço, pagou o pecado na cruz com o seu sangue, e todo aquele que nele crê agora é salvo. É salvo para a vida eterna, não mais para a condenação, para o juízo eterno, mas para a vida eterna. Após essa vida, nós viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Isso deve ser um motivo de alegria, de animosidade na nossa vida. A cada dia que se passa, é um dia mais próximo do Senhor. Meus irmãos, isso é muito lindo. Ele vai dar prosseguimento, paz. Paz é um dos aspectos mais formidáveis do fruto do Espírito. Uma vida com Cristo, nós experimentamos a paz. Mas percebam, meus irmãos, que a Bíblia nem por um momento nunca nos prometeu que a nossa vida seria livre de aflições, de tribulações, de dificuldades e de problemas. Não, muito pelo contrário, afirma que nós passaremos por tribulações. Mas por meio do Filho de Deus nós temos a paz que excede todo o entendimento humano. Mesmo quando tudo parece desmoronando ao nosso redor, o Senhor está conosco. Nós ficamos calmos, sereno e tranquilo, sentindo descanso no nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sentimos a paz. Paciência. Com toda certeza, todos nós temos, em um certo grau, alguma dificuldade em ter paciência. Acredito que todo ser humano passa por isso. Queremos respostas imediatas, nós queremos soluções imediatas. Mas, meus irmãos, nós somos governados por Deus. Não somos governados por nós próprios. Muitas vezes nós nos iramos quando as coisas não saem da maneira como nós gostaríamos. Mas nós somos governados por Deus. E é segundo a vontade de Deus que as coisas se cumprem na nossa vida. Então, muitas vezes nós estamos em oração, pedindo ao Senhor por uma causa. E logo breve nós desistimos. Mas nós devemos persistir na oração, orar, clamar e interceder, até que o Senhor responda conforme a sua vontade. Nós devemos ter paciência e nós devemos exercer a paciência. E eu deixo aqui o Salmo 27, versículo 14, que diz: espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tenha paciência, meu irmão, tenha paciência. Benignidade e bondade. Aqui eu linkei os dois porque tem uma similaridade muito grande, são praticamente sinônimos. E aqui é o fato de que nós devemos ser generosos, nós devemos contribuir, nós devemos ajudar, nós devemos nos importar com aqueles que mais precisam e com aqueles próximos de nós. Nós devemos exercer a generosidade, meus irmãos. Generosidade é você saber que aquele próximo precisa da sua ajuda e você está ali disposto a ajudá-lo. Nem que seja somente em conversar, em trocar palavras, mas se você tem as condições necessárias para ajudá-la, seja financeiramente, seja com alguma outra situação, ajude. Seja generoso, meus irmãos. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colhemos no tempo certo. Assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos,
principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, seja generoso. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem em 2025, o ano que acabou de começar. Reveja o seu coração, veja a sua generosidade diante do Senhor, meus irmãos. Fidelidade. Devemos ser fiéis ao Senhor, meus irmãos. Devemos ser fiéis ao Senhor. Devemos seguir os seus santos e retos caminhos, amá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração, meditar na sua palavra e cumprir o que Deus quer para a nossa vida, em todas as áreas. Aqui nós temos um manual para toda a nossa vida, meus irmãos. Está à nossa disposição. Basta que nós a estudemos, que meditemos, que nos apropriemos dela e guardemos no nosso coração e possamos praticar essas palavras que aqui estão, meus irmãos. Consequentemente, sejamos fiéis nos nossos relacionamentos, no seu relacionamento com seu cônjuge, com a sua namorada. Seja fiel no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Seja honesto em todos os seus negócios, em tudo que você faz. Seja fiel também ao seu dízimo, a contribuição. Deus nos concede tantas bênçãos e Ele pede apenas uma retribuição de nós para que a sua obra missionária possa ser conduzida e continuada, meus irmãos. Que possamos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. É dessa forma. A amabilidade seja passível de amor. Domínio próprio, controle os seus desejos e vontades, meus irmãos. Já verificamos isso. Ande pelo Espírito, proceda segundo o Espírito e você nunca satisfará os desejos da carne. Nunca, meus irmãos. Procedendo pelo Espírito, nós devemos abrir mão e viver segundo a vontade de Deus. Contra essas coisas não existe lei, pois elas procedem do Espírito. Paulo está nos mostrando que as pessoas conduzidas e guiadas pelo Espírito cumprem o propósito moral da lei por meio do Espírito que guia as suas vidas, meus irmãos. É dessa forma. A minha oração para você hoje, dia 1º de janeiro de 2025, é que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo. Verifique as obras da carne e o fruto do Espírito aqui descritos, meus irmãos. De que forma você deseja ser governado? Ou pela carne ou pelo Espírito. A minha oração é que você seja governado pelo Espírito, que a graça alcance o seu coração, que você possa se reconciliar com o Senhor, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você, meu irmão, possa viver esse ano para a honra e glória de Deus. Boa noite, até o próximo estudo.